Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou Renan Nascimento. A última aula tratamos sobre princípios da administração pública e paramos no princípio da motivação. Falamos que o princípio da motivação é a obrigatoriedade da administração pública motivar os seus atos. Todo ato da administração pública tem que ser motivado. Falamos também que a fundamentação legal está no artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9, onde fala que todos os atos do Poder Judiciário, decisões do Poder Judiciário devem ser motivados. E essas decisões, apesar de o artigo falar de decisões do Poder Judiciário, se aplica também a todo e qualquer ato da administração pública. Agora vamos tratar sobre alguns tipos de motivação de atos, mas principalmente sobre motivação aliunde e motivação per relacione. Olha aí na sua tela. Importante registrar que a motivação do poder, motivação dos atos pode ser aliunde ou per relacione, isto é, quando a motivação se remete a outro documento. É o que ocorre na homologação de sindicâncias, atestado de origens, inquéritos sanitários de origem, pareceres jurídicos, principalmente pareceres de licitação. Olha aqui, um exemplo. Essa aqui é uma homologação de solução de sindicância. Aí fala o diretor da Secretaria X, no uso das suas atribuições legais, que ele confere, o artigo 35 do Decreto 9A, depois de acurada análise dos autos da sindicância regular, resolve concordar com a solução dada pelo encarregado da sindicância regular, instaurada através da Portaria 11 de agosto de 2016, pelo que foi apurado e analisado toda a documentação acolhida nos autos, que não há indícios de cometimento de crime, transgressão disciplinar ou de responsabilidade civil por parte do sindicato. Por conseguinte, determinar em consequência as seguintes providências: a seção administrativa da Secretaria publicar em boletim interno o parecer dado pelo encarregado da sindicância regular, a Comissão de Justiça e Disciplina, que seja arquivados os autos da presente sindicância, encaminhar o aviso ao senhor Corregedor-Geral para conhecimento e deliberação. Senhores, essa é a motivação aliunde. Quando se fala motivação aliunde ou per relacione, significa que o ato vai ser fundamentado em um outro ato anterior. Vejam que nessa exemplo que eu dei de solução de homologação de sindicância, veja que a autoridade homologadora da sindicância, ela não fez juízo de valor nenhum, ela apenas concordou com o ato anterior. Isso significa motivação aliunde, que se refere a algo anterior. Vejamos agora alguns precedentes do STF, entendimentos jurisprudenciais sobre o princípio da motivação. Olha na tela. Entendimento do STF. O STF já decidiu que a motivação é uma exigência do Estado democrático de direito. Vejamos o que ele fala. A garantia constitucional estatuída no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, segundo a qual todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, é exigência inerente ao Estado democrático de direito. Por outro, é instrumento para viabilizar o controle das decisões judiciais e assegurar o exercício do direito de defesa. STF, Agravo Regimental, ministra Carmen Lúcia, publicado 18/11/2013. Outro precedente sobre transferência de servidor, muito importante. O ato de remoção de servidor público por interesse da administração pública deve ser motivado. Caso não seja, haverá nulidade. No entanto, é possível que o vício da ausência de motivação seja corrigido em momento posterior à edição dos atos administrativos impugnados. Assim, se a autoridade removeu o servidor sem motivação, mas ela, ao prestar as informações no mandado de segurança, trouxe aos autos os motivos que justificaram a remoção, o vício que existia foi corrigido. STJ, primeira turma, informativo
529. Olha para mim, pessoal. Vejamos. Todo ato da administração pública tem que ser motivado. Estou transferindo um servidor, sou gestor público, vou transferir um servidor e não vou dizer o motivo. Só vou dizer que interesse da administração pública, genérico. Mas aquele servidor, tinha que ser realmente aquele servidor? Poderia ter sido outro servidor? Ou como o pessoal fala, um mais moderno que chegou ontem? Por que transferir aquele servidor com 20, 30 anos de serviço naquela lotação de unidade? Todo ato tem que ser motivado, senhores. O STJ já disse, o STF também fala. É o contraditório e ampla defesa. É o dever de motivar o ato para ele se tornar público, para que as pessoas saibam por que a administração emanou aquele ato, o que levou a ela a praticar aquele ato. Seja ele de transferência, seja ele de construção, benfeitoria. Tem que ser motivado todos os atos da administração pública. Isso se chama teoria dos motivos determinantes. Estudaremos esse tema nas aulas de atos administrativos. Olha na tela, outro princípio. Princípio da autotutela. A administração tem o dever de corrigir os vícios de seus atos e de retirar do ordenamento jurídico os atos inoportunos, independente de anuência do Poder Judiciário. Como se verifica, esse princípio permite à administração pública a revisão de seus atos, seja por vício de legalidade, invalidade, seja por motivo de conveniência e oportunidade, a revogação. Olha para mim, pessoal. A autotutela é isso. A administração pública, ela não precisa de permissão do Poder Judiciário para anular seu ato quando está com vício de legalidade ou de revogar pela conveniência e oportunidade. Se sair uma portaria da administração concedendo algum benefício, alguma benfeitoria, aí ela precisar revogar, ela vai ter que revogar. Ela tem essa oportunidade de conveniência e oportunidade. Porém, ela não pode revogar quando se tratar de direito adquirido. No caso, aposentei um servidor. Fui lá, não, agora eu vou revogar esse ato. Não, traz ele de volta. Não. Se tornou um direito adquirido do servidor, ela revogou. Agora, se há um vício de legalidade, aí o ato não é revogável, ele é um ato anulável, ele é nulo. Veja, a administração pública ela não tem poder de revogar atos com vício de legalidade, ela anula, nulo. Ele é nulo de pleno direito. Enquanto os de conveniência e oportunidade, os atos que não são eivados de ilegalidade, eles são simplesmente revogados. Vejamos o que diz o STF em duas súmulas sobre o tema de autotutela. STF súmula 346. A administração pública pode declarar nulidade dos seus próprios atos. Súmula 473 da Suprema Corte Federal. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício que os tornam ilegais, porque dele não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvado, em todos os casos, a apreciação judicial. Olha para mim, como eu disse, a administração pública ela pode revogar seus atos. O que ela não pode é revogar atos que já adquiriram direito por outras pessoas, geraram direito adquirido. É isso, pessoal. Vamos para o próximo princípio. Princípio da indisponibilidade. O administrador público não tem poderes para dispor dos bens e direitos do Estado. A gestão do patrimônio público não abrange atos de disposição. A prática dos atos de disposição depende de autorização legal. Olha para mim, pessoal. O administrador público, o gestor da coisa pública, agente público, ele não pode dispor do bem público, do direito público. Exemplo, está lá um agente de fiscalização. Ele sabe que para realizar uma fiscalização prévia, ele tem que emitir uma taxa, emitir um DARE. Ele simplesmente chega um dia e fala, pessoal, hoje aqui a vistoria é por conta da casa, eu não vou cobrar a taxa, não vou imprimir o DARE, vai ser tudo de graça, vou legalizar o ambiente aí, o seu comércio,
o seu veículo aí não precisa pagar IPVA, tudo é por conta da casa, o Estado está bancando tudo. Não pode, senhores, não pode. Se não tiver previsão legal para ele dispor de direito do Estado, principalmente de arrecadar, ele não pode simplesmente deixar de fazê-lo. A mesma coisa é o patrimônio público. Não pode o gestor público simplesmente sair doando móveis, mobílias, viaturas, carros oficiais do Estado. Fazendo cortesia, é o famoso fazer cortesia com o chapéu alheio, senhores. Não pode. Se não tiver previsão legal, é proibido. Está ferindo o princípio da indisponibilidade. Vejamos aí o próximo princípio. Princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade. A administração está proibida de fazer qualquer exigência e de aplicar qualquer sanção em medida superior àquela necessária para a preservação do interesse público. Razoabilidade é agir com coerência, agir com lógica, congruência, ponderação, ou seja, agir de forma razoável. O princípio da razoabilidade é um princípio que está embutido no princípio da proporcionalidade. Agora, proporcionalidade é nada mais do que o equilíbrio entre os atos e as medidas que serão aplicadas. Equilíbrio entre atos e medidas. Equilíbrio, benefícios e prejuízos. A doutrina diz que o princípio da proporcionalidade está embutido no princípio da razoabilidade. Importante é saber que o meio da proporcionalidade ou razoabilidade, como princípio, é possível justificar o afastamento da norma. Um exemplo seria a entrada de um deficiente visual com cão-guia em um ambiente que se proíbe a entrada de animais. Olha para mim, pessoal. Não é razoável e nem proporcional utilizar o agente público ou gestor público do princípio da legalidade para impedir que uma pessoa deficiente visual entre com seu cão-guia no estabelecimento público. Como eu disse nas primeiras aulas, os princípios da administração pública, eles gozam de sopesamento, ponderação. Uma hora um vai superar o outro. É uma balança. E tem que se buscado o equilíbrio. Ou seja, não justifica eu aplicar o princípio da legalidade e impedir que um deficiente visual entre ao departamento público com seu cão-guia. É irrazoável e desproporcional. Olha na tela. Todo ato compatível com a proporcionalidade deve se subsumir a 3 subprincípios: adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Adequação. A medida deve ser apta ao fim desejado. Imagine um município cortado no meio com um rio no meio. A população precisa atravessar o rio. Existem diversos meios, por exemplo, ponte, barco, tirolesa, helicóptero, ou ensinar o povo a nadar. Necessidade. O meio deve ser aquele que menos cause prejuízo aos administrados. Seguindo o exemplo, se fosse um município menos abastado, a construção de uma ponte ensejaria grandes prejuízos. O mesmo se diga um curso de natação e a tirolesa. Proporcionalidade em sentido estrito. As vantagens devem ser superadas pelas desvantagens. Suponha que no interregno de um ano apenas uma pessoa atravesse o rio. Não seria proporcional à compra de um helicóptero. Olha para mim, pessoal. O princípio da razoabilidade e proporcionalidade ele tem que ser premido desse subprincípio: adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. O exemplo que eu dei do rio. Imagine, senhores, a adequação. Tem que ser um meio adequado. É adequado fazer com que o povo dê curso de natação para o povo atravessar um rio? Não é adequado. É adequado comprar um barco? Poderia ser. Ou um helicóptero? Muito gasto. E uma ponte? É razoável e proporcional. Vejamos, a medida foi adequada. Necessidade, senhores. A necessidade, ela quer dizer que o ato tem que trazer o mínimo possível de prejuízo para os administrados. Imagine todo dia a pessoa ter que atravessar um rio nadando ou remando a barco. Não tem como, pessoal. Vai trazer um prejuízo muito grande para os administrados. O mais viável seria uma ponte. E a proporcionalidade em sentido estrito. O que é? O custo-benefício, a vantagem e a desvantagem. Se eu tenho só uma pessoa que atravessa aquele rio, não é
proporcional eu gastar 1 milhão, 2 milhões para fazer uma mega ponte para apenas essa pessoa passar. Agora, se é uma via de grande fluxo, é um rio que corta uma rua, uma rota de grande fluxo, é proporcional sim eu fazer uma ponte, mandar construir como gestor público uma ponte. Pessoal, vamos começar agora a bateria de exercícios. Olha na tela. Exercícios. Uma questãozinha aí, agente penitenciário, CESP 2017. Secretário de Justiça e Direitos Humanos de determinado estado da federação que publicar uma portaria e na mesma semana seguinte revogá-la, em nova publicação, terá praticado ato revogatório com base no princípio da alternativa A, indisponibilidade. Disponibilidade, como eu falei, não é. Disponibilidade é o quê? É dispor do patrimônio público. O gestor ele não pode dispor do patrimônio público sem ter o princípio da legalidade imbuído nele, ou seja, autorização legal. Moralidade é não trazer escândalo à coisa pública, não legislar em benefício próprio. C, autotutela é o poder da administração de anular e revogar seus atos sem ter, senhores, autorização do Poder Judiciário. Ele não precisa pedir permissão para o Judiciário. Eficiência, é como eu falei na aula passada. O que é o princípio da eficiência? Fazer muito com pouco que temos na administração. Isso é ser eficiente. Supremacia do interesse público significa que o interesse da coletividade, do público, supera o interesse do privado. Então, senhores, qual seria a alternativa correta? Alternativa C, autotutela. Vamos para a próxima. 2017, Banca CESP, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, analista judiciário. O agente público que se utiliza de publicidade governamental com a finalidade exclusiva de se promover viola o princípio da alternativa A, eficiência, B, moralidade, C, autotutela, D, publicidade e motivação. Falamos na aula passada, senhores, que quando o gestor público, o agente público, tenta se promover com a maquinaria pública, ele está ferindo, no mínimo, o princípio da impessoalidade, porque ele está agindo em interesse próprio. Falamos também que a moralidade ela está englobada em pessoalidade, ou seja, trazer escândalo ao público e legislar em causa própria. Nesse caso aqui, como não temos nas alternativas A, B, C, D e E impessoalidade, só pode ser uma alternativa, senhores. A alternativa B, moralidade. Por que moralidade? Porque a moralidade ela já engloba o princípio da impessoalidade. Próxima questão, senhores. Ano 2017. Prova de procurador. Sempre que em matéria administrativa se verificar que o comportamento da administração ou do administrado, que com ele se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofenda a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios da justiça e da equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa a qual princípio do direito administrativo? Senhores, essa questão está dada. Vamos lá. Alternativa A, moralidade administrativa. Alternativa B, autotutela. Alternativa C, razoabilidade e proporcionalidade. Alternativa D, motivação. E alternativa E, supremacia do interesse público. A questão, senhores, veja que ele falou que feria a moral, os bons costumes, a honestidade. Então, a alternativa só pode ser uma. Alternativa A, moralidade administrativa. Próxima questão. 2013, PGR, prova de procurador da República. Renan, tá apelando? Não, senhores. Treinamento difícil, combate fácil. Vamos lá. A nomeação de pessoa com vínculo de parentesco em linha reta ou colateral, limitado ao 2º grau, inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido de cargo de direção, chefia ou assessoramento,
para exercício de carga em comissão ou de confiança. Configura nepotismo, violando o artigo 37 caput da Constituição Federal. Certo ou errado, senhores? A questão está errada. O erro da questão é apenas um. Ele limitou a parentes de segundo grau. E esse trata sobre a lei, o nepotismo, súmula vinculante número 13 do STF. E ela fala que é limitado ao parente até terceiro grau, ou seja, alcança os tios. Olha para mim. Próxima aula, senhores, vamos tratar sobre poderes da administração pública. Até a próxima aula. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, dá um like positivo, ajuda a difundir, divulgar o conhecimento, senhores. Para você que é gestor, para você que é agente público, para você que quer ingressar na administração pública. Assista o vídeo, adquira mais o conhecimento, porque nessa vida a única coisa que não nos tomam é o conhecimento, senhores. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite ou boa madrugada. E até o próximo vídeo.